Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula para a Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre limitação do Fluent CRM, tá? Primeiramente, para você que não sabe o que é o Fluent CRM, é a melhor solução para e-mail marketing, newsletter para WordPress. Com o Fluent CRM você consegue mandar e-mails em massa, você consegue fazer campanhas de marketing digital, tudo isso utilizando o poder do WordPress. Aqui na Escola Ninja WP, nós utilizamos o Fluent CRM para enviar e-mails para você. Porém, que eu preciso dizer para você, usando o Fluent CRM aqui na escola e em alguns clientes, nós deparamos com algumas limitações da tecnologia que eu acredito que jamais será resolvida, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Antes de eu te falar qual é a limitação, eu quero te dizer que isso não anula, não diminui o poder do Fluent CRM, mas, obviamente, ele não vai atender parte, né, uma parcela de mercado, tá? E a limitação é, o Fluent CRM não é interessante, ideal para você enviar lotes grandes de e-mail num curto espaço de tempo, tá? Vou explicar para você o que é isso, tá? Vamos imaginar que você vai fazer uma live às 10 horas da manhã e aí você quer enviar um e-mail para toda a sua base. Vamos supor que você tem ali, sei lá, 20 mil pessoas, 20 mil leads no e-mail, ok? E você quer enviar para todo mundo. Faltando 30 minutos, você resolve enviar. O que vai acontecer é, você vai fazer a live, ela vai acabar e o Fluent CRM ainda estará enviando e-mail. Por quê? Por mais que ele seja uma tecnologia muito poderosa para envios de e-mail, tá? Nós temos uma série de limitações, né, que são limitações impostas pelo seu sistema de SMTP e mais, a sua hospedagem. Ou seja, a sua hospedagem, seja ela qual for, ela tem um limite de envios de e-mail, que é a utilização do protocolo SMTP. Tá? E por que esse limite é imposto pelas hospedagens? Justamente para você não contratar um servidor para fazer spam. Aí você deve estar se perguntando, Flávio, mas como que empresas como MailChimp, RD Station e etc. Essas empresas possuem servidores próprios, servidores dedicados, na qual não é imposta nenhuma limitação. Eles possuem IP dedicado, então eles são responsáveis por absolutamente tudo. Quando você pega uma VPS, você não tem um IP dedicado. Então aquele IP que você está usando, certamente um outro está usando. E quando você resolve fazer spam com um IP, você está queimando o filme daquele IP que você está utilizando. Então, por mais que você utilize uma VPS, que você tenha recursos dedicados, algumas coisas ainda estão na política de termos de uso das empresas de VPS, que é, por exemplo, a utilização, o número de envios de SMTP, por exemplo, que é o envio de e-mail, que é limitado. Por exemplo, eu, Flávio, utilizo a Hertzer, utilizo a Napoleon, enfim, utilizo outros gateways de VPS, outros provedores de VPS. Eu já entrei em contato com a Hertzer, por exemplo, e com a Vultr para verificar isso, né? Que eu queria criar um servidor que não tivesse essa limitação. Ambas as empresas responderam que, infelizmente, isso seria impossível, que isso vai contra as políticas de termos de uso de ambas as empresas, ou seja, eu nunca vou conseguir enviar toneladas de e-mail num curto espaço de tempo, tá? E quando empresas como ActiveCampaign, RD Station, LeadLoves e por aí vai, elas conseguem fazer isso, elas são responsáveis pelo IP na qual ela está utilizando. Vou te dar um exemplo. Então, vamos supor que alguém contrate a RD Station. A pessoa que contratou a RD Station, ela sabe que se ela fizer spam, ela será banida. Né? E como a RD Station sabe que você está fazendo spam ou não? Pelo número excessivo de soft bounce e hard bounce.
Hard bounce é quando você está enviando um e-mail para um contato que não existe. Literalmente ele não existe. Soft bounce é quando o contato existe, mas houve algum bloqueio ou alguma falha na entrega, tá? Então, quando você compra listas de e-mail e coloca ali, certamente vão ser feita uma avaliação daqueles leads, a qualidade daqueles leads, e se tiver um número alto de hard bounce, automaticamente, sem te perguntar, ela encerra a campanha e bloqueia a sua conta. Isso acontece com o MailChimp, isso acontece com a ActiveCampaign, isso acontece com a maioria das empresas. E por que elas fazem isso? Porque elas sabem que se ela continuar tentando enviar aqueles e-mails, quem está fornecendo para ela o IP vai bloquear ela lá, então ela vai ter uma falha na entregabilidade. Então, quando você escuta aí que empresa X ou empresa Y tem uma boa entregabilidade, significa que aquela empresa ela faz uma boa manutenção do seu IP. E por que a gente está falando isso tudo aqui? Tá? E a gente está falando de ActiveCampaign, IP, SMTP, é uma confusão. Para quê? Aqui na Escola Ninja WP a gente tem uma regra, que é, se vai ensinar, ensina direito, não ensina mais ou menos. Tá? Então, o que acontece? Quando você usa ali o ActiveCampaign, o Fluent CRM para enviar e-mails, tá? Você provavelmente deve estar utilizando o SMTP de alguém, que é a Amazon, que é o outros programas de SMTP, SendBlue, enfim, você deve estar utilizando. Porém, que antes da comunicação chegar na Amazon, existe uma barreira antes, que é a barreira do servidor, que vai acionar o protocolo SMTP. Porém, que as regras daquele protocolo SMTP falam, esse servidor só pode fazer o envio de até 20 e-mails por segundo. Ou seja, por mais que na sua conta da Amazon esteja liberado 60 e-mails por segundo, o servidor que você está contratando está impondo 20 e-mails por segundo, o SMTP, as configurações. E aí você fala, Flávio, então por que a gente não entra então em contato com o servidor e pede eles para alterar essa configuração? A maioria não altera, porque alterar isso significa colocar em jogo toda a reputação de e-mails que eles utilizam, seja o webmail, seja o SMTP dos próprios sites, enfim, eles teriam mais a perder do que a ganhar liberando isso para você. Ou seja, então, Flávio, a limitação não é do Fluent CRM, então, do servidor de hospedagem. Podemos dizer que é dos dois, tá? Então, a hospedagem não vai te liberar você enviar lotes de e-mail e o Fluent CRM não vai enviar, mesmo você colocando lá nas configurações gerais dele para ele enviar 400 e-mails por segundo. Ele não vai enviar. A maioria vai limitar apenas a 20 e-mails por segundo. A maioria, 98%. E aí você deve finalizar perguntando assim, Flávio, então como que eu faço para não ter esse limite, para ilimitado? O único jeito de você fazer isso é você contratar um servidor dedicado, ok? Contratar um IP dedicado e você montar a sua própria estrutura, tá? Você montar a sua própria estrutura. Porque aí, se o IP queimar seu filme, vai queimar o filme daquele IP que você comprou. E hoje um IP dedicado, nós sabemos que não é lá muito baratinho. Tá? Você não pode comprar, ninguém sai comprando aí 200 IPs. IP é caro, cara. IP é como se você estivesse comprando uma identidade na internet. Não é um preço de um domínio, não é R$30 um IP dedicado, tá? Então, o IP dedicado é caro. Então, nem todas as empresas compram isso, tá? Então, para finalizar esse vídeo, se você está utilizando Fluent CRM para enviar grandes massas de e-mail num curto espaço de tempo, não use. Então, eu vou falar algumas situações que ele não vai te atender. Primeiramente, você está participando de um lançamento de um infoprodutor e tem que enviar 10, 20, 30 mil e-mails em uma hora. Ele não vai enviar, tá? Flávio, mas e se eu deixar para ele enviar o dia inteiro? Não tiver que enviar em uma hora, mas enviar o dia inteiro. Se você não tiver horário para aquele e-mail chegar, tudo bem, ele vai funcionar. Mas se você precisar que ele chegue com 30, 40 minutos, né, ele não vai chegar.
tá? Flávio, preciso de enviar 100 mil e-mails em um dia. Talvez ele não vai chegar. Talvez ele vai precisar de 2 ou 3 dias para enviar. Só você fazer a conta. Se são 20 e-mails por segundo, divide aí 100 mil, né? Faz o cálculo aí para você ver quantas horas ele vai enviar aquela quantidade de e-mails. Eu não sei fazer isso de cabeça, tá? Eu pensei em fazer de cabeça, mas desisti. Então, essas são as barreiras que você precisa contornar, beleza? Não use se você precisar de enviar. Por exemplo, aqui na Escola Ninja WP, eu procuro enviar os e-mails das lives 2 horas antes da live, para garantir que o e-mail chegue para vocês. Mas já aconteceu de não chegar. Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, tá? Se você é aluno da Escola Ninja WP e não está no grupo do WhatsApp, procura na plataforma da Escola Ninja WP que você vai achar o link para você entrar no grupo de alerta. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo vai ter o link para você entrar no grupo de alerta para você ficar sabendo das lives. Vai na descrição do vídeo aqui e pega o link, entra no grupo. Então lá não vou fazer spam, tá? Lá não é um grupo aberto, é um grupo fechado, onde que somente nós da Escola Ninja WP vamos te enviar as informações que você precisa saber. Não é um grupo de spam, é um grupo de informação. Se você achar que as nossas notificações são irrelevantes para você, você sai do grupo. Porém, não adianta reclamar se o e-mail não chegar. Você vai ficar por fora de um monte de coisa bacana, você vai ficar sem saber de um monte de coisa bacana que vai acontecer na escola. Então fica no grupo. Se você viu que tem alguma informação ali que chegou que é bacana para você, vai lá e toma nota, beleza? Então é assim que funciona. Não vamos enviar mensagem todo dia, tá? E não vamos enviar mensagem de tudo, vamos enviar mensagem apenas de coisas muito importantes que a gente precisa que você tome nota, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.